Boa noite, irmãos. Nós saudamos aqueles que estão nos ouvindo com a paz do Senhor Jesus. Nesse momento que vamos iniciar uma pregação ao Senhor, com o objetivo de conversão de almas. Nesse momento nós estaremos lendo, os irmãos possam estar acompanhando. Nós estaremos lendo na palavra do Senhor o livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, que diz dessa forma: que diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Por que desceste aqui? Meus irmãos e aqueles que nos visitam, nós lemos apenas a primeira parte de um versículo que demonstra uma oposição, que demonstra uma rejeição, fala de um desprezo, irmãos. Embora o momento que Israel vivia, todos sabem, a maioria conhece esse texto, que fala acerca do campeão dos filisteus, que era Golias. E esse Golias era blasfemo, ele desafiava os exércitos do Deus vivo de Israel, e quando ele desafiava, ele não desafiava simplesmente os homens, ele desafiava a fé. Ele desafiava a fé de Israel, no Deus Israel. 40 dias, nós sabemos a história, que ele zombava, que ele desafiava, que ele criticava, pesava, humilhava. Mas, entretanto, chegou o dia em que Deus escolheu para mostrar que quem desafia o Deus de Israel, ele mostra quem ele é. Mas é importante dizer também que a vitória que Deus deu, a salvação que Deus deu, é importante nós dizermos que todas as vezes que Deus age dando vitórias ao povo de Israel, está ali profetizado a salvação. Porque todo o Velho Testamento ele é profético. O Novo Testamento é revelado, mas o Velho Testamento é profético. A vitória que Deus deu naquele momento não começou ali, mas começou bem antes, lá na casa do Pai. Foi lá que começou a vitória. Quando o Pai chama o seu filho pastor, Davi, que significa o amado, irmãos. Foi lá na casa do Pai que começou a vitória. Ele chamou o seu filho, pastor, humilde, simples, o menor, e disse: meu filho, e ele, eis-me aqui, meu pai. Eu quero que você vá no Vale do Carvalho. Eu quero saber como estão seus irmãos. Eu estou com saudades deles. Eu quero saber notícias deles. Você pode ir lá, você pode descer no Vale do Carvalho e saber como estão os seus irmãos, como eles estão passando, o que está acontecendo. E ele disse: eis-me aqui, meu pai. Claro que eu posso ir lá. E o pai falou ainda assim: mas você tem que me trazer um penhor. Está escrito aqui na palavra, irmãos. Isso está escrito na palavra. Você tem que me trazer uma garantia. Você tem que me trazer uma garantia de que eles realmente estão bem,
de que eles estão vivos, de que eles estão bem cuidados. Mas meu filho, você não vai de mãos vazias. Você vai levar grão tostado e pães de Belém. Belém significa a casa do pão. Aqui, irmãos, está já profetizado o diálogo que um dia houve na eternidade, quando Deus, o Pai, chamou o seu filho e disse: meu filho, você pode descer lá, eis-me aqui, meu pai. Eu quero saber como são os meus filhos, eu quero saber como um homem está, e eu quero que você vá, mas que você volte. Eu quero que você traga para mim as notícias de como eles estão, qual é a situação deles. Mas você não vai voltar de mãos vazias, meu filho. Você vai levar pão. Por isso que Jesus é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu, porque o pão que ele trouxe é o pão de Belém, o pão da Belém celestial, o pão do Pai. Irmãos, porque o Pai se preocupa com o homem, o Pai se preocupa com a sua vida, o Pai se preocupa com a sua casa, o Pai se preocupa com o seu casamento, o Pai se preocupa com o seu futuro, o Pai se preocupa com o seu destino. O Pai quer saber como você está, Ele quer saber o que você está passando, Ele sabe das lágrimas que os lares estão passando, pelo passamento de um ente querido, pelo filho que está longe, pelas lutas da vida. Meu filho, você vai? Eu vou, meu pai, mas você tem que voltar e trazer um penhor, trazer uma garantia de que eles estão bem. E lá se vai o filho, pastor. O texto que nós lemos é exatamente esse. É que Davi, ele se encontra com seu irmão mais velho, Eliabe. E, irmãos, essa foi a recepção que ele teve. Ele não recebeu um abraço, não recebeu um beijo, não recebeu um carinho, não teve nenhuma satisfação. Não, ele foi rejeitado pelos seus. É por isso que o Evangelho de João diz: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tudo é profético, meus irmãos. Tudo está profetizado. Eu, se fosse Davi, eu teria voltado na hora para casa e teria dito para o pai: pai, sabe como eu fui recebido? Eu fui recebido assim. Ele se irou contra mim, ele se desprezou, ele não teve prazer em me ver. Ele me perguntou: o que você veio fazer aqui? O que você desceu aqui? Aqui não é seu lugar. Você veio aqui fazer o que, seu fofoqueiro? Não, você não tem nada que fazer aqui. Mas Davi ficou porque ele tinha um pacto com o pai. Jesus foi rejeitado, foi desprezado, foi humilhado, mas ele ficou, porque ele tinha um trato com o Pai na eternidade, que era trazer o homem o pão da vida, era trazer para o homem alimento, saber como o homem está passando, porque Deus ama o homem, e apesar de muitas vezes o homem estar distante e desinteressado das notícias do Pai, mas o Pai tem interesse no homem. Diz a Bíblia que Davi, ele perguntou assim: mas por que você está me recebendo assim? Por quê? Irmãos, foi a mesma pergunta que Jesus fez para o servo do sumo sacerdote, que deu um tapa na cara dele: por que me feres? Por que você me trata assim? Por que me machucas? Por que me desprezas? Por que me humilhas? Que fiz eu de mal? Diz a Bíblia que a primeira coisa que Davi ouviu quando ele chegou no Vale do Carvalho, sabe o que foi? Foram os gritos da guerra. Viu os gritos da luta. Ele ouviu os gritos da batalha. Ele ouviu o grito do medo. Ele ouviu gritos da ambição. Ele ouviu gritos da angústia. Ele ouviu o grito do desespero, dos desesperos. Ele ouviu o grito daquele que desafiava, daquele que humilhava. Mas quando ele ouve aqueles gritos, ele toma uma decisão: não, eu vou lutar. Jesus, quando veio, ouviu os gritos.
Ele ouviu o grito do cego Bartimeu. Ele ouviu o grito dos 10 leprosos. Ele ouviu o grito da mulher samaritana. Ele ouviu o grito da viúva de Naim. Ele ouviu o grito dos excluídos. Ele ouviu o grito dos desprezados. Ele ouviu o grito do meu coração. Irmãos, Ele ouviu o grito do seu coração. Ele ouviu o grito de todos os nossos corações. Ele ouviu o grito da sua alma. Ele ouviu o grito da sua casa. Ele viu o grito da mãe chorando. Ele ouviu o grito do pai desempregado. Ele ouve os gritos do coração, irmãos. Só Ele pode ouvir o grito do seu coração. E como Davi naquele dito substituiu o grito daquele dia por brados de vitória de Israel, Jesus faz a mesma coisa hoje. Ele troca o grito da angústia, Ele troca o grito do desespero, Ele troca o grito da humilhação, Ele troca o grito da dor do pecado por um cântico novo, irmãos. E a igreja que está aqui, a igreja fiel, tem um cântico novo, porque foi Ele que mudou o nosso grito. E o nosso grito hoje, irmãos, é: o Senhor Jesus vem. Por que desceste aqui? Jesus, Ele foi muitas vezes questionado. Foi muitas vezes questionado pela casta religiosa. Você por acaso é filho de Deus? Você perdoa pecados? Quem deu essa autoridade para você fazer isso? Será que tem alguma coisa boa de Nazaré? O que você está fazendo aqui, Jesus, em Nazaré? Seu lugar não é aqui não. Jesus, o Nazareno? Por que você desceu? Porque você veio. Meus queridos, aqueles aqui nessa noite que realmente têm uma experiência real de salvação, sabem por que Jesus veio, sabem por que Ele desceu. Ele desceu para perdoar os meus pecados. Ele desceu para me salvar. Ele desceu para me libertar. Ele desceu para me ajudar. Ele desceu para estender a mão dele. Quando todos apontam o dedo para você e acusam, Ele estende a mão para te levantar, para curar as suas feridas, para dar uma palavra de ânimo, para sustentar a sua vida, para fortalecer você. Nós sabemos muito bem por que Ele desceu. Ele desceu para ser o nosso Salvador. Ele desceu para ser o nosso libertador. Ele desceu como um amado do Pai e se tornou o nosso amado, o amado da nossa alma. E é interessante que Saul chamou ele, Davi, e falou assim: vou vestir você as minhas roupas, você vai lutar com as roupas do rei. E aí, ele lutou? Não lutou. Ele disse: vou lutar com as roupas que o meu pai mandou. Vou lutar com a roupa de pastor. Vou lutar sem lança, sem varapau, sem arco, sem flecha, sem espada. Eu vou lutar com a roupa que eu saí da casa do meu pai. Jesus não veio em glória, querido. Ele não veio em glória. Ele não se apresentou em glória. Ele se apresentou como um homem humilde, simples. Ele se apresentou como filho do carpinteiro. Se apresentou como um nazareno. E Ele venceu o maior gigante que o homem pode sequer pensar em inventar, que é a morte. E Ele venceu com a pedra tirada lá do ribeiro, lá do fundo das águas. É com a palavra, na profundidade do Espírito. Toda a tentativa do adversário teve contra ele, Ele usou a pedra do ribeiro. Ele usou a palavra revelada. Ele usou a palavra na profundidade do Espírito. Jesus veio todo desarmado. Ele veio desarmado de arrogância. Ele veio desarmado de vaidade. Ele veio desarmado de prepotência.
ele veio desarmado de orgulho religioso, ele veio desarmado do pecado, ele veio todo desarmado, irmãos. Ele veio para obedecer o Pai, e ele venceu a carne, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu o grande gigante, ele venceu com a palavra dele, a palavra que ele lançou contra Golias, e ele derrubou o grande gigante, e naquele dia Israel glorificou, e lá na cruz do Calvário ele venceu tudo. Meu Pai, está consumado. Eu obedeci o que o Senhor pediu. Nosso pacto está de pé. Meus queridos, terminando agora. Quando o gigante estava caído, morto, Jonatas, ele chegou para Davi. E Jonatas, é importante dizer, irmãos, que Jonatas era o príncipe. Jonatas, ele era o príncipe de Israel naquele tempo. Ele era filho de Saul, o príncipe. E ele foi, Jonatas, com Davi, chegou e deu a capa do príncipe para Davi. Deu a capa dele para Davi. Ele deu para Davi as vestes dele. Ele deu para Davi a espada dele. E ele deu para Davi o cinto dele. E ele deu para Davi o arco dele. Quando ele fez aquilo, sabe o que ele estava querendo dizer, irmãos? Ele estava dizendo o seguinte: você também é príncipe. Você também tem direito de ser príncipe. E no caso de Davi, era profético por quê? Porque a vitória de Davi, a derrota de Golias, tirou a aflição de Israel, tirou o desespero de Israel, tirou a angústia de Israel e trouxe paz para Israel. É por isso que Jesus é o príncipe da paz. Quando Jonatas entrega a capa, a veste, o arco, a espada, o seu cinto, ele, ali naquele momento estava profetizado: o príncipe da paz é ele. Ele tem a capa, ele tem a autoridade do Pai, ele tem as vestes de salvação, ele tem a espada, ele tem a palavra que vence, ele tem o arco, ele tem a revelação, ele tem o cinto, porque ele é a verdade do Pai, ele é a verdade de Deus, ele é a verdade do céu, ele é a verdade do homem, ele é o príncipe da paz. Você que é príncipe, você que tem direito. E quando Davi voltou para a casa de Jessé, ele apresentou exatamente aquilo que ele recebeu do príncipe Jonatas. E Jesus, quando chegou ao Pai, após ter ressuscitado, ele não chega ao Pai como o Nazareno, mas ele chega como o príncipe da paz, o Senhor dos exércitos, o Senhor do homem, o Salvador de todo o universo. A ele toda a glória, a ele todo louvor, a ele toda a glória, a ele todo louvor, a ele seja dada toda a glória para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor.